Bíblias. O nosso texto esta noite é Efésios capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia lá? Leremos os versículos de 10 a 18. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 18. Nosso tema esta noite é Igreja em Campo de Guerra. Você já se deu conta que vivemos hoje em tempos de guerra? Não estamos falando da guerra que acontece na Ucrânia, nem da guerra que acontece lá no Irã. Também não estamos falando das guerras que acontecem agora mesmo no continente africano. São muitas. Nós não estamos falando de guerras onde você pega em armas, onde você carrega um fuzil no colo. Nós estamos falando de guerras que exigem tecnologia, aviões, drones. Nós estamos falando de guerras espirituais. E essas guerras, ou esta guerra, acredite em mim, é mais mortal que qualquer guerra que o homem poderia produzir. Porque diferente das guerras físicas, que podem matar o corpo, mas nada podem fazer contra a alma, as guerras espirituais destroem o corpo e a alma. E são milhões e milhões de vítimas do inimigo ao longo dos anos. Pessoas que, infelizmente, cometeram dois erros. Ou subestimaram o inimigo, ou superestimaram o inimigo. Vamos falar hoje sobre contra quem é esta guerra. Quem é o nosso inimigo? Vamos conversar um pouco sobre as estratégias que este inimigo tem usado ferozmente contra a minha vida e contra a tua vida. E acredite, ele insiste em fazer isso por toda a sua vida. E sairemos daqui esta noite também com uma palavra de desafio para o nosso coração, do que deveríamos estar fazendo, ou de como podemos reverter uma situação onde podemos estar sendo golpeados, numa situação onde nós poderemos vencer esta guerra, vencer glorificando ao Senhor Jesus, amém? O texto que nós vamos ler diz o seguinte: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o capacete da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas agora, fale ao nosso coração, queremos ouvir a voz do Senhor, queremos aprender contigo, Pai, como entrar nesta batalha para vencer, como reverter o quadro onde temos sido alvo constante e talvez estejamos abatidos ou desanimados por causa de como o inimigo tem lutado contra nós, como ele tem investido contra as nossas vidas.
Ó Deus, e em nome de Jesus, que o Senhor nos prepare nesta noite para estarmos cheios de Ti, a fim de que em qualquer situação em que o inimigo tente contra nós, ele fracasse. Não porque somos fortes, nem porque temos, ó Deus, em nosso lado as estratégias corretas apenas, mas porque quem luta por nós é o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Dois extremos que nós enfrentamos hoje em nossa guerra espiritual. Eu falei de superestimar e subestimar o inimigo. Pode passar para frente. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, as armas que nós devemos usar para vencer o inimigo não são de carne e osso. Imagine um soldado em uma guerra, qualquer guerra. Em algum momento esse soldado decide que ele não quer mais combater o inimigo. E ele tira o capacete, ele joga a sua arma e ele se levanta da trincheira e decide ir embora. Decide sair da batalha. Você acredita que o inimigo que está atento do outro lado vai simplesmente olhar e dizer: esse cara desistiu, deixa ele embora? Não. Na primeira oportunidade, ele vai golpear este inimigo, esse soldado, e vai abatê-lo. Por quê? Porque não importa se você acha que está lutando ou não, você está na batalha. E não importa se você está determinado a lutar ou não, você já está na batalha. E não importa se você quer ignorar a presença do inimigo, se você quer de alguma forma acreditar que ele vai ter misericórdia de ti, ele não terá. Se tem uma coisa que você não pode fazer, é subestimar o inimigo. Por quê? Porque no momento em que você subestimar o inimigo, ele vai golpeá-lo com força. E como é que sabemos que estamos subestimando o inimigo? Bom, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de se fortalecer espiritualmente, porque você acredita mesmo que você não tem problema nenhum para enfrentar. Não precisa orar, não precisa se consagrar, não precisa buscar a palavra de Deus e conhecê-la, afinal de contas, Ele já nos salvou. O problema também não é só subestimá-lo, mas é superestimá-lo. E o que isso gera? Uma pessoa que superestima acaba padecendo porque vive temendo o inimigo mais do que deveria. Essa pessoa tem medo, porque ele vê o diabo em cada esquina. Cada coisa que acontece, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ah, diabo sujo. E o inimigo está do outro lado dizendo: bom, contra esse eu não preciso nem agir, porque ele já vê derrota em todo lugar. Por isso, se você estiver superestimando o inimigo nesta noite aqui, achando que ele não está fazendo nada para destruir você ou a sua família, acredite em mim, você está perdendo a batalha. Se você acha que os seus filhos, que os jovens que você tem em casa, que a sua esposa e o seu marido não estão no alvo dele, você está redondamente enganado. E o pior, muitos de nós temos visto o inimigo se levantando dentro do nosso próprio lar e não estamos combatendo. Não estamos fazendo nada para anular as suas artimanhas. Quem é o inimigo? Efésios capítulo 6, verso 12. Pode avançar. A Bíblia diz lá que o nosso inimigo não é carne e nem
sangue. Ele diz, nossa luta não é contra carne e sangue. O que ele quer dizer? Não é contra uma pessoa física. Ele não tem um CPF, um RG, ele não tem um CEP, não está morando lá no outro lado da esquina. Ele não está dormindo ao lado na sua cama. O seu inimigo não é o seu filho rebelde, que está dormindo na cama ao lado. Seu inimigo não é o seu patrão, que não quer dar um aumento para você e te cansa, né, de dar trabalho além do que você foi contratado para fazer. O seu inimigo não é alguém da sua escola que te persegue, que fica caçoando da sua vida, ou alguém do seu trabalho que te despreza, te ignora e tenta te puxar o pé. Esses não são os reais inimigos. A Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne e sangue, o nosso inimigo é o diabo, Satanás. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículos de 31 a 32, que Satanás chegou ao caso de pedir a Deus para entregar os discípulos nas mãos para peneirá-los. Como que dizendo, olha, eu vou sacudi-los, vamos ver se eles realmente têm fé, vamos ver se eles realmente acreditam em ti. O inimigo é astuto, o inimigo é forte o suficiente para destruir qualquer um que esteja desgarrado do Senhor Jesus. Ele é forte o suficiente para destruir uma família que não está calcada no Senhor Jesus, na rocha da nossa salvação. Ele é forte o suficiente para induzir ou influenciar um jovem, ou uma adolescente, ou uma criança mesmo, a não amar o Senhor por muitos anos da sua vida, causando terrível dor à família, porque muitas vezes pai e mãe não estão atentos àquilo que o diabo tem feito contra o seu lar. Vocês já viram aqueles bonecos de ventríloco? Já viram bonequinhos de ventríloco? Imagine que algum desse bonequinho de ventríloco começa a insultar você. Adianta você levantar e ir lá e dar um tapa no boneco? Ah, boneco imundo, pá! Ah, boneco sujo, pá! Por quê? Porque não é o boneco, é quem está comandando o boneco. O inimigo não é a pessoa, é quem está agindo por trás dela, quem está influenciando ela, quem está colocando ela na direção de te insultar, de te ridicularizar. Este é o verdadeiro inimigo. Não despreze a ação do inimigo nessa questão. Quais são as estratégias que a Bíblia apresenta para nós que o inimigo levanta contra a sua vida? Eu vou pedir para colocar mais um. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, verso 11, de ciladas. Toda a armadura de Deus nós devemos nos vestir para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe o que são ciladas? São armadilhas que o diabo prepara para destruir as nossas vidas. Acredite em mim, ele está fazendo isso desde que Adão e Eva esteve por aqui. O inimigo é especializado em armadilhas. E ele tem preparado armadilhas para a sua família. Ele tem uma lista de armadilhas para você. E se uma não der certo, ele armará outra. E se não der certo, ele armará outra e outra. Porque ele não tem nada melhor para fazer, senão tentar destruir a sua vida. Essa é a missão da vida dele. Ele só se ocupa de uma única coisa, ele não precisa juntar dinheiro, ele não precisa ficar rico, ele não precisa de emprego, ele não precisa trabalhar, picar cartão, porque a única coisa que o inimigo pensa é como destruir você. E ele tem uma vantagem sobre nós, ele nos acompanha. Ele está aqui, por exemplo, e você não vê. Você acha que está sozinho e ele está lá. É óbvio que ele não pode estar em todos os lugares que você está, porque ele não é Deus, mas ele pode estar em muitos lugares que você acha que está sozinho.
Ele te vê em situações que talvez você pense, ninguém está me vendo. E ele pode armar ciladas que você pode achar que é o caso, ou acaso. Ah, não, foi uma só coincidência. O diabo pode fazer muitas artimanhas, das quais nós desprezamos ou desconhecemos. E quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos nas Escrituras a sua forma de agir. Desde Gênesis, ele vem atuando no cenário da humanidade, mostrando a forma como ele age. E há um texto das Escrituras onde fica muito claro a estratégia do diabo. É o livro de Êxodo. No período em que o povo de Israel está tentando sair da escravidão do Egito. Nessa ocasião, você vê uma personagem, que é a personagem do faraó, que representa o inimigo. Ele não é o inimigo, mas ele está agindo sobre o comando e sobre o controle do inimigo. Você vê Moisés no cenário representando o Senhor, e você vê um embate entre o povo de Deus e o inimigo. Você vê as estratégias que o inimigo ousa para tentar destruir e impedir os propósitos de Deus de serem cumpridos. O propósito do inimigo no livro de Êxodo era claro: impedir Deus de livrar o povo do Egito e cumprir os seus planos. O propósito de Faraó era exatamente esse: farei de tudo para impedir que este povo deixe o Egito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 25. A Bíblia nos diz nessa ocasião que quando o povo de Israel está sobre o comando de Moisés, Deus deu a ordem para que Moisés aparecesse ao faraó e lhe pedisse que libertasse o povo para adorá-lo no deserto. E a Bíblia nos diz que Faraó manda chamar Moisés e diz: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas aqui na terra. Vocês podem adorar ao Deus de vocês, mas não saiam da escravidão. Vocês podem adorar o seu Deus, mas continuem aqui no Egito fazendo isso. Não precisam ir para o Sinai, não precisam entrar no deserto, não precisam disso. Vocês podem fazer isso aqui mesmo. O Egito aqui, para nós, deve ser representado pelo mundo. É como se Satanás estivesse dizendo: você pode servir a Deus, mas não saia do mundo. Você pode servir a Deus, mas não mude de vida. Você pode servir a Deus, mas continue fazendo os velhos hábitos pecaminosos. Você pode servir a Deus nos domingos, mas desde que segunda a sábado, você faça tudo aquilo que eu te digo para fazer. Você continua escravo no Egito, você continua trabalhando para me dar riqueza, você continua debaixo da minha ordem, do meu comando, e continua fazendo, portanto, tudo o que eu lhe digo para fazer. Mas aos domingos, eu deixo você ir à igreja. Aos domingos, eu deixo você sentar lá e adorar Yahvé, desde que quando o culto acabe, você volte a ser meu. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2, verso 15. Preste atenção ao que a Bíblia diz ali, pode colocar para mim esse versículo. 1 João 2,15. Ele diz: para não amar o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está onde? Nele. Portanto, se eu quero servir a Deus, eu preciso odiar o mundo e o que ele representa e o que ele oferece, porque o amor do Pai não está no mundo e nem naquele que ama o mundo.
A Bíblia diz ainda em Tiago, capítulo 4, verso 4, olha o que a Bíblia diz lá. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? É uma pergunta retórica, a resposta tem que ser evidente, ou seja, sim, nós sabemos, ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Lembra da estratégia do diabo? Você pode servir a Deus, Hélio, desde que de segunda a sexta, sábado, você continue servindo e adorando as coisas do mundo, amando o mundo e voltado para as coisas do mundo. Romanos capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz a nós ali o seguinte: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável, este é o culto racional de vocês. Ou seja, entreguem-se totalmente ao Senhor, entregue-se inteiramente a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que Ele espera de nós. O mundo quer que você seja um crente light, um crente sem santidade, um crente sem compromisso com Deus, um crente que anda com o mundo e com Ele. Só que eu quero que você lembre-se das palavras do Senhor Jesus, quando diz, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Muitos homens e mulheres de Deus estão perdendo a batalha espiritual, porque não saíram do Egito ainda. O Egito está em seus corações. O mundo está em seus corações. Não saíram da escravidão do pecado porque continuam escolhendo andar no pecado. Então essa é uma estratégia do diabo que tem destruído milhares de crentes ao redor do mundo, para não falar milhões. Talvez essa estratégia tenha pego você. E você não se deu conta porque a cilada foi tão bem preparada, que ela não vem, ele não aparece a você dizendo, olha, eu vou te dar o mundo e você vai desagradar a Deus, faça isso. Não, ele apresenta a proposta da mesma forma que apresentou lá para Eva no jardim. Ela vai ser aparentemente uma coisa boa. Em Êxodo capítulo 8, verso 28, nós temos uma segunda estratégia do diabo. No versículo 28, novamente, Faraó diz algo ao povo de Israel e a Moisés, eu os deixarei ir, ele diz, e oferei sacrifícios, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, orem agora por mim também. A segunda estratégia de Satanás aqui para o povo de Israel é, vocês podem sair do Egito, eu deixo, mas vocês vão ficar nos arredores, vão ficar por perto. Saiam do Egito, mas andem aqui ao redor. Por quê? Porque o brilho e as atrações do Egito os seduzirão a quê? A voltar. Vocês vão sair, mas vão ficar tão perto, que vocês sentirão vontade de voltar logo, logo. Vocês podem sair, mas não demorará muito. O brilho e a sedução das coisas do Egito ou do mundo vai fazer vocês voltarem para mim. Em Gênesis capítulo 19, verso 26, nós vemos uma pessoa que foi seduzida dessa forma, a mulher de Ló. Estão lembrados da mulher de Ló? Ló estava numa cidade que Deus determinou que ia destruir, Sodoma. Uma cidade muito pecadora. Deus envia então 2 anjos até a cidade de Sodoma, que antes de destruí-la, eles deveriam tirar Ló e sua família da cidade. E com grande dificuldade, ele consegue fazer.
Então Ló e sua mulher estão correndo, e a ordem do anjo é: não olhem para trás, vão embora, correndo, e não olhem para trás. E você sabe o que aconteceu depois de uma certa distância percorrida. A mulher de Ló teve vontade de ver o que estava acontecendo, e olhou para trás. E você sabe o que aconteceu naquele exato momento com ela? Ela se transformou, naquele exato momento, uma estátua de sal. É assim que muitos crentes agem, é assim que somos muitas vezes. Por quê? Porque nós estamos andando com Jesus, mas em diversos momentos nós olhamos para trás, para a vida que nós deixamos, e começamos a sentir atração de volta. Como eu gostava daquele tipo de vida, como eu gostava daquele pecado, como eu gostava dessas coisas que eu fazia antigamente. Aquilo era bom, aquilo era agradável, aquilo me satisfazia, e nós não percebemos que caímos em mais uma cilada do diabo, fazendo exatamente o que ele propôs ao povo de Israel: vai, mas fica perto. É interessante, né? Às vezes nós vemos pessoas que lutam muito para deixar um pecado específico em suas vidas, mas logo que deixam, continuam frequentando os mesmos lugares, mantendo as mesmas amizades, que não vai demorar muito, vai seduzir de novo e vai levar a cair. É o alcoólatra que, quando para de beber porque se converte, continua ainda frequentando o bar. Aí você fica perguntando: por que você está indo ao bar? Não, eu estou indo ao bar para beber, eu vou ao bar para evangelizar. Tudo bem, eu entendi, mas você precisa ir ao bar para isso? Você não podia evangelizá-lo em suas casas? Por que você vai ficar tão próximo a um lugar que o inimigo usa para destruir a sua vida por tantos anos, sendo tentado e até mesmo seduzido por ele? Não demora muito, e essa pessoa está novamente com o copo no meio das mãos, porque cedeu à tentação. Há muitos crentes agora mesmo que sabem que estão andando por um caminho triste de pecado, estão sendo seduzidos, enredados, às vezes por alguém que não teme a Deus. É alguém que está seduzindo um filho adolescente, ou um jovem da igreja, com promessas absurdas: eu te amo, eu vou te dar o mundo, eu amo você, eu quero o seu melhor. Mas a pessoa não tem temor de Deus, não quer saber do Evangelho, e você está lá, se deixando seduzir. Acredite em mim, essa história não vai terminar bem, não tem como terminar bem. Porque ninguém que desobedece o Senhor andando perto do Egito vai sobreviver às ciladas do diabo. Há uma terceira estratégia do diabo para destruir as nossas vidas, no capítulo 10, versículos de 10 a 11. Você pode abrir sua Bíblia lá? Capítulo 10 de Êxodo, versos 10 e 11. Ele diz o seguinte: o faraó diz ao povo de Israel, a Moisés: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu os deixar ir, com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir a prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Em outras palavras, saia do Egito, mas deixe os seus filhos aqui. Deixe suas mulheres aqui. A estratégia do diabo agora não é impedir que os homens adorassem ao Senhor, mas impedir que fizessem isso como família. Eu vou segurá-los aqui, segurando os filhos, segurando a esposa e deixando vocês irem caminhada dentro no deserto adorar o seu Deus. Podem ir à vontade, porque em algum momento vocês voltarão para o Egito, porque vocês deixaram tudo aqui.
propósito, então, do diabo aqui é dividir a família. O inimigo garante tristeza, conflito, contendas. Diferente do que fez Josué mais tarde, quando ele já tinha conquistado a terra prometida, em Josué 24, verso 15, ele diz: eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Os lares de crentes estão cheios de pais e mães que são fiéis na igreja, mas fracassam ao ensinar os seus filhos a louvarem e adorarem ao Senhor. Muitos, infelizmente, têm o seguinte conceito: eu não preciso ensiná-los a fé, porque quando eles tiverem idade suficiente, eles vão fazer suas próprias escolhas. Como se fosse automático a escolha desse adolescente ou jovem pelo Senhor. Subestimam o inimigo nessa estratégia, porque acham mesmo que quando chegar na adolescência e juventude, ele terá maturidade espiritual suficiente, mesmo não sendo crente, por escolher o Evangelho. O inimigo quer que a sua fé morra com você. Ele não quer que você compartilhe para mais ninguém, principalmente dentro da sua própria casa. Já vi muitos pais pensarem da seguinte forma: o meu filho ainda é muito pequeno, ele ainda é um bebê, não vou ensinar a ele não vai entender. Ele ainda tem 5 meses, 1 mês, 3 meses. Não preciso ler, não preciso orar com ele ainda, ele não entende as coisas. Deixa ele ficar mais grandinho, deixa ele ter os seus 5 anos, e aí eu começo a fazer culto com ele em casa. Você não entendeu? Nunca despreze a ação do inimigo. Ele não está realmente perdendo tempo nessa questão. Ele não vai esperar os seus filhos chegarem aos 5 anos para então começar a seduzi-lo. É trágico, meus irmãos. Deveríamos estar chorando, lamentando. Por quê? Porque nós assistimos uma geração de cristãos maduros, ou homens grandes, pais, mães, que simplesmente não oram com os seus filhos e não leem as Bíblias com eles. E honestamente acreditam que vai dar tudo certo no final. Estão servindo a Deus e deixando suas famílias para trás. Ou talvez é o marido que está fazendo isso com a esposa, ou a esposa que faz isso com o marido. Eu não preciso orar com meu marido, ele é crente. Ele vai à igreja comigo. Ou não preciso orar com a minha esposa, ela já é do Ministério de Mulheres. Ela já vai no culto de terça-feira orar com as irmãs. Não preciso orar com a minha esposa. Você não entende? Quando você reúne a sua família para orar, quando você reúne a sua família para estudar a palavra de Deus, quando você reúne a sua família para buscar o Senhor, você está mandando uma mensagem clara para o seu inimigo que está ali vendo tudo isso. Eu não vou permitir que a minha família fique para trás. Eu os quero servindo a Deus comigo. Eu os quero honrando o Senhor Jesus ao meu lado. E eu não abrirei mão de lutar pela fé deles, custe o que custar. Talvez você pense: é tarde demais, o meu filho já é grande, a minha filha já é grande, já está estudando, já está pensando na sua própria vida, já está tomando as suas próprias decisões. Nunca é tarde demais para abençoar um filho. Nunca é tarde demais para investir na vida espiritual de uma
jovem, ou de um adolescente, ou de um adulto. Não importa se ele já se casou, ele foi na sua casa, chame-o para orar com você. Filho, vamos orar. Compartilha com o papai o que está acontecendo na sua vida. De vez em quando eu ligo para o Davi. Poderia pensar, o Davi já é missionário, está no campo. Certamente ele deve estar orando, estudando a Bíblia. Mas eu ligo para ele só para orar. Filho, vamos orar? Tem algum pedido de oração? Por quê? Porque eu quero que ele entenda uma mensagem clara. Filho, não deixe de buscar o Senhor. Você pode não estar aqui do meu lado, mas eu quero que você saiba que eu estou orando por você todos os dias. Deus não quer salvar só você, querido. Ele quer salvar a sua família toda. Lembra da arca de Noé? Ele não levou só Noé na arca, levou Noé, levou sua esposa, seus filhos, seus genros. Levou a família toda, porque Ele quer abençoar a sua casa. Ele quer fazer da sua casa um lugar de adoração e de louvor ao nome dEle. Ele não quer que você venha aqui apenas para adorá-lo. Ele quer que você faça isso lá dentro da sua casa, todos os dias. Capítulo 10, verso 24. Última estratégia do diabo para destruir as nossas vidas e para destruir o povo de Israel. Preste atenção. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão, prestem culto ao Senhor, mas deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Qual é a estratégia agora? Sai do Egito, mas deixa sua fonte de renda aqui. Sai do Egito, mas deixa o seu dinheiro aqui. Parou para pensar em quantos crentes não converteram seus bolsos? Não converteram seus bolsos. Não converteram suas carteiras. Não converteram seu salário. Não converteram suas rendas. Continuam usando o dinheiro de uma forma inapropriada, com a mesma mentalidade que tinham quando não eram crentes. Consumismo, egoísmo. A pessoa não pensa no outro, só pensa em si mesmo. Usa os recursos para se promover, para se engrandecer. Essa mentalidade de crentes não deveria existir. Porque se nós nos convertemos por inteiro, tudo muda. Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus diz: onde está o seu tesouro, aí está também o quê? O seu coração. Então não adianta nada o cristão entregar o seu louvor ao Senhor aqui, mas não entrega a fidelidade financeira ao Senhor aqui. Você não adora a Deus dividido, você não adora a Deus pela metade. Ele quer uma adoração completa, Ele quer o seu coração por inteiro, Ele quer tudo de você, porque Ele deu tudo dele por ti. Ele serve a Deus com a boca, mas confia no dinheiro para a sua segurança. Já viu isso? Entesourando na poupança dinheiro para tempos de dificuldade, quando na verdade ele deveria ser generoso e abençoar pessoas, ou investir no reino, investir na obra missionária, investir nas pessoas que querem ganhar almas para Cristo, mas não, ele está poupando dinheiro, porque na hora da adversidade, ele não vai se preocupar, porque ele tem o suficiente para gastar. A Vilma vive pegando comigo, pegando no meu pé para falar mais sobre esse assunto. A Vilma e o Jova, porque eles têm toda a razão.
porque na maioria das vezes, não é só aqui, mas em muitas igrejas, crentes não adoram ao Senhor com a área financeira. Aliás, colocam o dinheiro acima do Senhor. Aliás, adoram ao Senhor por causa da vida financeira. Estão nas igrejas porque querem lucrar e ganhar o dobro, porque querem lucro. São ambiciosos. Como é que é se eu fizer esse pacto, se eu assinar essa aliança, se eu fizer esse voto com Deus, Ele vai me dar 3 vezes o meu salário? Ah, então eu vou fazer. Meus irmãos, nós não entendemos ainda, se ainda não fomos libertos completamente nessa área das nossas vidas, nós ainda não entendemos que todo o dinheiro que temos, todo o dinheiro que ganhamos, não é nosso, é do Senhor. A sua vida não é sua, é do Senhor. Tudo que você acha que tem na sua casa não é seu, é do Senhor. Por quê? É simples. Você não pode garantir que vai continuar vivo esta semana. Aliás, você não pode garantir que sairá vivo deste culto. O que realmente você acha que possui? O que realmente você acha que controla na sua vida? Nada. Agora, tem alguém que controla, e esse alguém é o Senhor. Então, de quem você acha que são todas as coisas que temos? É de quem controla todas as coisas que temos. É do Senhor. Mas na sua bondade, Ele te dá a graça de ter um salário, de ter um emprego, de ter um carro, de ter uma poupança. Mas Ele não te dá essas coisas para você não pensar nele. Ele não dá essas coisas para o seu bel prazer. Ele não dá essas coisas para que você se engrandeça, para que você faça viagens deslumbrantes e esbanjando isso nas redes sociais. Ele dá isso a você para que você seja bênção na vida de outros. Como é que você sabe disso? Lembra da oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6? Há uma parte muito importante na oração, que todo mundo conhece. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão é de quem? Pão é de quem? Pão é de quem? É nosso. Não é isso que ele diz? O pão nosso. Se é nosso, adivinha, então, o que você tem não é seu. É nosso. Porque Ele espera que você compartilhe, que você abençoe, que você doe, que você dê livremente, abençoando corações. Por quê? Porque não é teu. O problema dessa mentalidade de eu faço do meu dinheiro o que eu quero, é que você é como um passarinho amarrado pelo pé. Você não percebe, mas toda vez que você tenta voar para longe, o inimigo te puxa. Como uma pipa, vai enrolando o carretel e você volta tudo de novo. Aí ele diz, eu vou deixar você voar mais um pouquinho, e solta a linha, e vai. Aí daqui a pouco ele está lá. Enrolando a linha e você volta de novo. Por quê? Porque você vai voar na direção do Senhor, mas o que te segura, o que te amarra, o que te prende, é a vida financeira que está consagrada ao inimigo, ao egoísmo, e é esse fio que ele vai puxar e vai tirar você de volta, vai trazer você de volta. Conclusão, meus irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 32. Levem os seus rebanhos e o seu gado, como tinham dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Então, todos eles foram embora do Egito.
não ficou para trás nenhuma criança, nenhuma esposa, nem os recursos deles ficaram para trás. Aliás, os egípcios davam riquezas que tinham para os hebreus e dizia: vão embora, vão logo, saiam depressa, porque se vocês continuarem aqui nós vamos morrer. O inimigo se deu por vencido. Por quê? Porque quando você consagra a sua vida ao Senhor e se dedica a Ele, você vence todas as ciladas do diabo. E quando você não dá ouvidos às estratégias dele, quando você não se recusa a se curvar diante deste mundo de trevas, e você está comprometido em fazer a vontade de Deus, o inimigo não tem vitória sobre a sua vida. Seja o que for que ele tentar destruir em você, ele não vai conseguir. Amém? Moisés respondeu a Faraó: nenhuma unha ficará, e Deus não aceita negociações. Ou sai tudo, ou não há libertação completa. Ou você pertence ao Senhor por completo, ou você não foi liberto. Ou você entregou a sua vida inteira ao Senhor, ou você não entregou nada a Ele ainda. Ou Ele é dono de todo o seu coração e de todos os dias da sua vida, ou Ele é a razão por trás de tudo o que você faz, ou Ele é as coisas que você pensa em primeiro lugar no seu dia, ou Ele é tudo o que você mais ama, ou então Ele não é isso para você. Hoje é dia de cortar os fios, hoje é dia de tirar os pés da beirada do Egito. Hoje é dia de entregar totalmente ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero consagrar a minha vida nas Tuas mãos, eu quero ser Teu por completo, eu quero entregar meu coração, a minha família, a minha vida, eu quero entregar as minhas finanças, eu quero entregar tudo ao Senhor, os meus lábios, os meus relacionamentos, as minhas intenções, os meus projetos e sonhos, eu entrego tudo ao Senhor. Eu quero estar consagrado a Ti, comprometido em fazer a Sua vontade acima da minha. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos um inimigo terrível. Ele não descansa, ele não dorme. Sua missão há milênios é destruir toda a criação de Deus. Hoje, sem sombra de dúvida, a sua maior missão é destruir a igreja, é destruir os crentes, é destruir as famílias cristãs, é destruir os pais cristãos, as mães, é destruir o casamento de crentes, é destruir os jovens e os adolescentes que agora estão tentando servir ao Senhor. Ele mira também nas crianças pequenas já, mal saem do ventre e já estão, ó Deus, na mira do inimigo. Primeiro através dos pais, que por falta de sabedoria, Senhor, não ensinam a palavra aos seus filhos, não ensinam a eles a temerem ao Senhor. Pai, tem misericórdia, porque nós estamos subestimando o inimigo demais, estamos realmente acreditando que não há o que temer. Ou talvez estejamos superestimando, dando crédito demais a eles. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, se houver aqui nesta noite uma pessoa, um marido, uma esposa, ou um jovem ou um adolescente, cujo coração não pertence inteiramente ao Senhor, cujo coração ainda está dividido, ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, converta esse coração esta noite, leva-os ao teu trono de graça, arrependido e disposto a abandonar tudo, se for necessário, para a glória do Senhor. Nós oramos pedindo isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, louvemos ao Senhor.